Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões. Gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa. Olá pessoal, no vídeo de hoje nós traremos algumas dicas aí sobre a matéria concordância nominal. Sei que a matéria vai um pouco além disso, dos estudos, mas nós focaremos basicamente entre os substantivos, ou seja, os nomes, e essa relação com aquela palavra que vem caracterizá-lo, que é o adjetivo, né? O adjetivo serve para caracterizar o substantivo. Então, tem muita gente que se confunde e isso cai demais nas provas, nos concursos. Então, nós focaremos hoje nessa relação entre o substantivo e seu adjetivo. Para começar, eu gostaria de colocar aqui um exemplo. Por exemplo, a palavra sala. Coloquei a palavra sala, que é um substantivo, um nome, e agora vou utilizar um adjetivo para caracterizar. Eu posso falar assim, sala, um exemplo aqui, sala limpa. Sala limpa. Quando eu tenho um substantivo e, consequentemente, o seu adjetivo, fica muito fácil. Eu posso falar sala limpa, ou também posso falar limpa. Limpa a sala. Limpa a sala. O problema, ele começa a ocorrer e a confusão começa a se intensificar à medida que eu tenho dois ou mais substantivos e eu tenho que usar um adjetivo para caracterizar esses substantivos. Vou dar um exemplo. Como eu dei no exemplo anterior, um só substantivo, sala limpa. E se eu tiver aqui o exemplo, sala e salão. Aí começa a complicar um pouco, né? Eu vou ter que usar um só adjetivo para caracterizá-los. Tem uma regra na aplicação dessa matéria que fala que quando o adjetivo é anteposto aos substantivos, por exemplo, se ele vier aqui antes de sala, anteposto, eu tenho uma opção somente. Eu tenho que seguir por um caminho apenas. Ou seja, colocar esse substantivo virar aqui anteposto, então ele terá basicamente que concordar com o mais próximo, com o substantivo mais próximo. Por exemplo, eu tenho que falar, por exemplo, limpa, sala e salão. Limpa, sala e salão. Agora, se a regra muda, se esse adjetivo estiver posposto, ou seja, após esses substantivos. Vou mudar aqui. Vou apagar aqui e vou colocar o adjetivo posposto aos substantivos. Como ficaria? Agora, nesse caso, eu tenho duas opções. Eu tenho duas opções de concordância nominal. Eu posso falar sala e salão limpo, concordando com o mais próximo. Salão, a palavra masculina, eu vou usar o adjetivo também no masculino. Sala e salão limpo. Ou o adjetivo pode concordar com os dois, se ele é posposto. Se o adjetivo for posposto, após. Sala e salão limpos.
Ou seja, nesse caso aqui que eu usei o adjetivo no plural e no masculino, porque se eu tenho uma palavra feminina e uma palavra masculina, é claro que meu adjetivo ele terá que ter a predominância, ou seja, entre um masculino e um feminino, prevalece o masculino. Isso é a regra da língua portuguesa. Então aqui eu sei que eu tenho uma sala e um salão, ambos limpos. Agora, se eu tirar aqui e deixar como no exemplo anterior, concordando apenas com o último aqui, com o salão, eu sei que eu tenho uma sala qualquer, e eu tenho um salão limpo. Então a concordância aqui ela ocorreu somente com o mais próximo. Mas eu poderia, se o adjetivo, como eu disse, é posposto, eu teria duas opções. Nesse caso aqui, sala, uma sala qualquer, e eu tenho um salão limpo. Agora, se eu colocar esse meu adjetivo no plural, eu terei a sala e salão, ambos limpos. Essa é a concordância. Poderia falar assim: carro e iate novo, concordando apenas com o último aqui. Eu tenho um carro qualquer, não sei que carro que é, e eu tenho um iate novo. Agora, se eu colocar esse meu adjetivo no plural, concordando com os dois, eu posso fazer assim: tem carro e iate novos. Aí a concordância está me levando a entender que eu tenho um carro novo e um iate novo. Agora, se esse adjetivo, como eu disse, for anteposto, aí muda de figura. Vou pegar o apagador aqui. Eu vou tirar aqui esse adjetivo que está posposto e vou colocá-lo anteposto. Eu vou falar novo carro e iate. Nesse caso, volto a frisar: se o adjetivo estiver anteposto ao substantivo, eu tenho uma opção somente: fazer a concordância com o mais próximo. Se o adjetivo tivesse posposto, eu teria duas opções: fazer a concordância com o mais próximo ou fazer a concordância com os dois. Nesse caso, eu usei dois substantivos, mas poderia ser mais. Vou dar um exemplo daqui a pouco, quando eu vou usar vários substantivos e um adjetivo apenas para caracterizar. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, eu vou apagar, que está meio improvisada aqui minha lousa aqui, mas eu vou apagar aqui e vou usar um exemplo assim, um exemplo que eu gosto de fazer. Por exemplo, se eu tivesse aqui vários, pode ser inúmeros aí. Eu dei exemplo aqui, eu tenho 4 substantivos. Eles estão nessa ordem aqui. 4 substantivos. E eu tenho um adjetivo para caracterizar, para dar uma qualidade, um defeito, caracterizar. Aí, como eu disse na explicação anterior, se esse adjetivo ele é anteposto aos substantivos, se ele é anteposto, está antes aqui, eu tenho uma opção apenas: fazer a concordância com o mais próximo. Se ele é anteposto, então esse adjetivo tem que concordar com este substantivo. Agora, como eu já falei na explicação anterior, se esse adjetivo ele for posposto, se ele vier após essa sequência de substantivos, aí eu terei duas opções: fazer a concordância com o mais próximo ou fazer a concordância com todos. Lembrando que se eu tiver um masculino e feminino, prevalece a concordância no masculino e no plural, é claro. E se for somente com o último, a concordância
será com o mais próximo no singular. Vamos dar um exemplo aqui? Eu tenho um exemplo prático. Essa explicação que eu gosto de fazer porque ela coloca a visualização um pouco melhor. Tá? Então vamos lá. Se eu tenho, por exemplo, uma série aqui de substantivos, eu vou colocar primeiro uma sequência de substantivos somente masculinos ou femininos. Por exemplo, eu falo assim: manga, melancia, uva, pera. Eu tenho aqui uva e pera. Eu tenho aqui, poderia ser mais, quantos forem aqui, mais substantivos. Eu tenho manga, eu tenho melancia, eu tenho uva e tenho pera. Usei 4 aqui para dar um exemplo, para ficar fora dos 2 lá, né? Se eu colocar o adjetivo anteposto, vamos usar aqui um adjetivo madura, gostosa, ou seja, vamos usar madura. Madura, manga, melancia, uva e pera. Nesse contexto aqui, que eu coloquei o adjetivo anteposto, eu sei que eu tenho uma madura, que é a manga é madura, e eu também tenho melancia, uva e pera. Agora, nesse caso, como eu falei, a opção é uma somente, fazer a concordância com o mais próximo, com o primeiro. Agora, deixa eu pegar aqui, eu vou tirar daqui e vou colocar esse adjetivo posposto. Você vê que a gente usou só substantivos femininos, então o adjetivo também será feminino. Manga, melancia, uva e pera, madura, a concordância com o mais próximo. Aí nesse caso eu sei que eu tenho manga, eu tenho melancia, eu tenho uva e eu tenho pera madura. A pera aqui apenas que eu tenho certeza que é madura. Agora, se eu quiser colocar o adjetivo para caracterizar todos, de uma forma geral, manga, melancia, uva e pera maduras. Vou colocar um S aqui, bem apertadinho aqui, né? Agora, nesse contexto aqui, a concordância me leva a crer e a realidade de que a manga é madura, melancia é madura, uva é madura e a pera também é madura, todas maduras, tá? Beleza? Agora eu vou fazer assim, para terminar esse vídeo, para não ficar muito comprido, eu vou fazer aqui a concordância entre substantivos masculinos e femininos, né? Eu vou dar assim, vou colocar aqui melão, tá balançando um pouco aqui, melão, vou colocar uva, vou colocar uma masculina aqui, caju, e limão. Agora coloquei aqui, ó, melão masculino, uva feminino, caju masculino e limão masculino também. Então misturou, houve a mistura aqui. Aí eu vou usar um adjetivo para caracterizar. Como eu disse, voltando a frisar, se esse adjetivo é anteposto, eu tenho uma opção apenas, concordar com o mais próximo. Vou colocar um adjetivo qualquer aqui, bonito. Bonito, né? A pessoa chega lá na feira, bate o olho e fala, que coisa linda, né? As frutas estão muito bonitas, né? A aparência é muito boa. Então, se eu coloquei o adjetivo anteposto aqui, eu tenho uma opção, como eu disse, concordar com o mais próximo. Bonito, melão, uva, caju e limão. Nesse contexto, eu estou frisando que o melão está bonito, mas eu também tenho ali uva, caju e limão. Agora, se eu colocar esse mesmo adjetivo posposto,
ou seja, após, eu terei duas opções: concordar com o mais próximo, ou seja, com o último, ou concordar com todos, dando ali a concordância envolvendo todos os substantivos. Por exemplo, eu falo assim: melão, uva, caju e... Vou colocar um E aqui. E limão bonito. Nesse contexto, a pessoa sabe que tem melão ali, tem uva, tem caju e o limão tá, ó, o limão tá muito bom, tá muito bonito, tá? Aí eu tenho a opção de fazer também a concordância com todos, mas aí eu sei que eu tenho um masculino, um feminino, eu tenho um masculino e um masculino. Apareceu um feminino no meio de alguns masculinos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a concordância no masculino, que é a predominância ali, né? Entre masculino e feminino, predomina o gênero masculino. Então, vou falar assim: melão, uva, caju, limão, bonitos. Neste caso, meus amigos, o contexto mudou, porque aí eu caracterizei todos. A pessoa foi à feira e lá na bancada ali da feira ela viu que tinha melão, uva, caju e limão bonitos. Tudo estava muito lindo, tudo estava muito bonito. Tudo estava muito bonito. Então, como eu disse, voltando à explicação aqui, eu tenho ali várias frutas ou carros ou qualquer outro objeto, qualquer outro substantivo. Se eu tenho o adjetivo anteposto, como eu disse, eu tenho uma opção só: concordar com o mais próximo. Mas se o adjetivo for posposto, ou seja, após, eu tenho duas opções: fazer a concordância com o mais próximo ou fazer a concordância com todos. Beleza? Essa foi a dica de hoje. Valeu, tchau!